A paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, lição bíblica jovens, que vai trazer o título Arrependimento, Perdão e Santificação. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2023 na lição bíblica jovens e que está trazendo o tema separado para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Nós já passamos por 9 lições e na lição 1 nós estudamos o tema santificação, o caminho que leva à vida eterna com Deus. Na lição de número 2, estudamos o tema o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Na lição de número 3, estudamos o tema o amor a Deus é o caminho da santificação. Na lição de número 4, estudamos o tema a santificação e a palavra de Deus. Na lição de número 5, estudamos o tema libertos para viver em santidade. Também na lição de número 6, estudamos o tema mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. Na lição de número 7, estudamos o tema santidade de dentro para fora. Na lição de número 8, estudamos o tema o ensino de Jesus sobre santificação no Sermão do Monte. E no domingo que se passou, estudamos a lição de número 9, que trouxe o tema a santidade é a marca do crente. E no próximo domingo, dia 5 de março, estaremos estudando a lição de número 10, que vai trazer o tema arrependimento, perdão e santificação. E o texto principal está escrito assim: Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18. O resumo da lição nos diz assim: o caminho da santificação passa pelo arrependimento e pelo perdão. O texto bíblico está registrado em 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10, que nos diz: Mas se andardes na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A introdução nos diz assim: o caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Para se obter o perdão divino, é preciso ter consciência do erro cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também, até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguirem se perdoar, pelo orgulho que os afastam do arrependimento e do perdão ao próximo. E o primeiro tópico traz o título Santidade e Arrependimento. No primeiro subtópico, santidade não significa perfeição. No segundo subtópico, a graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com sua vida. No terceiro subtópico, o arrependimento é a base para a santificação. No segundo tópico, traz o título A Santidade
e o perdão. No primeiro subtópico, o cristão precisa aprender a se perdoar. No segundo subtópico, o cristão precisa perdoar o seu próximo. No terceiro subtópico, o cristão deve ser livre da raiz de amargura. No terceiro tópico, traz o título Exemplos de pessoas arrependidas. No primeiro subtópico, Zaqueu, o chefe dos publicanos. No segundo subtópico, a mulher pega em flagrante adultério. E, dando sequência, no livro de apoio, no auxílio, no subsídio para essa lição, no capítulo 10, que traz o mesmo título da lição, Arrependimento, Perdão e Santificação, nos diz assim, texto bíblicos. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículos 7 a 10. O caminho para a santificação passa necessariamente pelo arrependimento e o perdão. Para se obter o perdão diante de Deus, é preciso se conscientizar do pecado cometido, confessar e deixar a prática do pecado. Ser perdoado não é tudo. Precisamos aprender a perdoar também até a nós mesmos. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por não conseguir perdoar a si mesmo, pelo orgulho que o afasta do arrependimento e do perdão ao próximo. Santidade e o arrependimento. Santidade não significa Santidade não é um assunto muito popular e que esteja permanentemente nas rodas de amigos e nas pregações do púlpitos. Principalmente nos dias atuais, que existe uma preocupação em não trazer temas que não sejam muito populares. A rejeição do assunto aumenta devido a algumas interpretações de que santidade é a mesma coisa que perfeição, ou seja, para ser santo tem que ser perfeito. Alguns textos, tirados do contexto imediato em geral, ajudam a propagação e popularização desse entendimento. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus admoesta seus ouvintes: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Se pegar o texto isolado, não resta dúvida. O cristão tem que ser perfeito, sem mancha ou falha alguma. Ser perfeito como Deus é perfeito, isso não existe. Realmente não é possível, pois isso não se pode interpretar ao pé da letra. Quanto ao entendimento da perfeição, ele muda de cultura para cultura. Por exemplo, na época de Jesus, duas grandes culturas tinham o pensamento diferente quanto ao assunto: a cultura helenística, ou grega, e a cultura judaica. Na filosofia grega, o conceito da perfeição está relacionado a uma realidade imutável, um conceito estático e inflexível. No entendimento dos gregos, algo que precisasse mudar já indicaria que não era perfeito, pois se fosse perfeito, não precisaria mudar.
uma vez que já era perfeito. O filósofo Platão tinha grande influência nesse modo de pensar. Para ele, a realidade perfeita existia somente no mundo ideal, enquanto no mundo real, a perfeição não tinha condições de existir. Kivitz afirma que o problema dessa ideia é que a perfeição com o ideal não alcançável também nos faz considerar a santidade uma experiência impossível. Se ser santo é ser perfeito, sem defeito, então de fato ninguém é santo. Com essa forma de pensar dos gregos, fica difícil entender alguns textos bíblicos sobre a santidade. Abraão, quando tinha 99 anos de idade, Deus lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Paulo afirma a Timóteo que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Aos Colossenses, assevera que, por meio do ensino, ele deve apresentar todo o homem perfeito em Jesus Cristo, conforme diz Colossenses capítulo 1, versículo 28. Todavia, quando se entende a cultura judaica que regia os ensinos de Jesus como de Paulo, o entendimento é de que a perfeição é uma realidade relacional e moral. Para Jesus, a perfeição é a capacidade de conviver e amar o que é desfeituoso, isto é, o que usualmente se considera imperfeito. Deus se opõe aos orgulhos e ganâncias e dá graças aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Gruden afirma que sempre houve na história da igreja quem tomasse texto como Mateus capítulo 5, versículo 48, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, como mandamentos de Deus para a perfeição, e junto a esse comando que Deus daria também a capacidade para obedecer perfeitamente. Como se Deus tomasse a pessoa e tirasse dela a responsabilidade pelos seus atos. Ele assevera que esses textos não estão indicando a perfeição sem pecado, mas sim apontando um referencial a ser seguido. Ele não conclui que alguém o atinja, mas somente que esse é o alto padrão moral ao qual Deus quer que os crentes aspirem. A santificação nessa vida é contínua e progressiva, mas não perfeita. A santificação somente será perfeita no estágio da santificação final, após a glorificação do corpo humano. A palavra afirma que, por meio das promessas de Deus, nos tornamos co-participantes da natureza divina, que nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Jesus é o padrão divino de santidade para a humanidade. A graça divina viabiliza que o cristão agrade a Deus com a sua vida. Como visto, não existe ninguém perfeito a não ser Deus. O cristão é coparticipante da natureza divina, mas está sujeito a pecar. Essa verdade pode levar algumas pessoas a pensar que não é possível alguém agradar a Deus. Há um grande risco em pensar diferente, como se agradar a Deus fosse algo inalcançável. Deus é nosso Criador e conhece nossa natureza melhor do que ninguém. As pessoas são diferentes, têm talentos, habilidades, personalidade, entre outras identidades pessoais que diferenciam um indivíduo de outro. Na área da santidade não é diferente. As pessoas lidam de forma distinta e têm resultados diferentes em determinadas situações, mas todas podem agradar a Deus à sua maneira, mediante a graça de Deus. A graça de Deus que permitiu a nossa justificação por meio do sacrifício de Cristo,
o resgate divino para nos libertar de nossa escravidão permanente do pecado. Infelizmente, muitos cristãos, após sua conversão, ainda encaram suas vidas por meio da lente do legalismo, impondo sobre si mesmo carga que, humanamente, não se pode carregar. O ser humano não pode caminhar na direção de Deus sem fazer uso da graça de Deus. Ele não consegue. Bevere afirma no que se refere à nossa vida em Cristo. Não apenas somos salvos inicialmente pela graça, como também somos mantidos salvos por ela. Comenta sobre as falhas que deixam os crentes preocupados com a sua salvação. Ele assevera: sei que muitos crentes têm dificuldade com o pensamento de que falharam tão gravemente depois de terem assumido um compromisso com Jesus Cristo que Deus pode ter tirado a salvação deles. Realmente é frustrante prometer fidelidade a Deus, manter o foco e decepcionar a Deus. Todavia, isso não nos impede de agradar a Deus. Nem tudo está acabado, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, conforme registra 1 João, capítulo 1, versículo 9. O cristão cai, mas não fica prostrado. Apela pela graça e misericórdia de Deus, levanta e retorna para a vida que o agrada. Se você pecou e pensa que tudo está acabado, isso não é verdade. A graça de Deus alcança você. Todavia, não se pode abusar da graça divina, pecando deliberadamente para depois pedir perdão, com base em 1 João capítulo 1, versículo 9. Você não é perfeito, mas Deus, por meio de sua graça, sustenta você em meio às tantas adversidades. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos de número 136, verso 1. O arrependimento é a base para a santificação. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que não era perfeito, mas que sabia o segredo para alcançar a misericórdia de Deus e continuar a caminhada da santificação, como já visto anteriormente. O cristão presunçoso corre o risco de abusar da graça de Deus e viver uma vida de faz de conta, confiante no perdão de Deus, independentemente do arrependimento e mudança de vida. Bevere adverte sobre esse comportamento. Uma pessoa é realmente salva, tem o coração de Deus e não diz no seu íntimo: quanto posso pecar e me safar? Ao contrário, um crente que realmente nasceu de novo diz: não desejo pecar, porque isso fere o coração daquele que morreu por mim, assim como por aqueles a quem ele ama. O arrependimento não se fabrica, não se pode simular. Ele deve ser real e sincero. O cristão não vive na prática do pecado, mas ele inevitavelmente irá pecar. Para a restauração será necessária uma conscientização da realidade do pecado e o arrependimento para a mudança de atitude. A tristeza, segundo Deus, por causa dos pecados, conduz ao verdadeiro arrependimento, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Por isso, o arrependimento serve como base para o chamado à santificação. O arrependimento e a fé resultam na justificação, na salvação, mas o arrependimento e a fé também servem como base para o que é chamado de santificação. O arrependimento não pode ser algo a ser procrastinado, mas deve ocorrer no momento em que o cristão percebe que ofendeu o Espírito Santo de Deus. Riley adverte: vejo muitos que admitem precisar arrepender-se, mas que têm procrastinado o próprio arrependimento. Creio que a maior razão para isso é o fato de que
muitos supõem que poderão voltar-se para Deus apenas quando quiserem. Quando alguém fica procrastinando o arrependimento, é porque ele realmente não aconteceu. O arrependimento é essencial para a caminhada cristã em santidade. O arrependimento não pode ser por medo do inferno ou de ser punido. Diferente do que muitos ensinam nos púlpitos evangélicos, Deus não obriga ninguém a se converter ou servi-lo contra a sua própria vontade. Os escritos do Novo Testamento deixam claro que o crente salvo é seduzido pela cruz e constrangido pelo amor de Deus. Paulo afirma, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morrer por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Sem arrependimento, não há transformação de vidas. A santidade e o perdão. O cristão precisa se perdoar, livrar-se da culpa do pecado. João afirma que a experiência do amor de Cristo gera fruto de santidade e nele não tem lugar para o medo de Deus ou do julgamento. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também, neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 17 a 19. Uma das grandes fontes de medo é o sentimento de culpa. Em minha caminhada cristã, eu presenciei um fato que chamou minha atenção e jamais esqueci. Um irmão da igreja, pai de família, uma pessoa idônea com vários anos de fé e que tinha bom conceito da igreja, foi até o pastor presidente para pedir sua disciplina. No entanto, o fato inusitado era que ele pediu que fosse disciplinado por algo que ele havia cometido no início de sua caminhada cristã e nunca tinha conseguido se livrar definitivamente da culpa. Então, devido à sua consciência, pediu a disciplina para que pudesse ter paz e se sentir perdoado. Algo desnecessário para o perdão, mas para ele, devido à sua consciência, se fazia necessário. O cristão precisa entender que a justificação em Cristo salva tanto da culpa quanto do poder do pecado. Conta-se que Lutero, certa vez, teve um sonho em que o diabo aparecera pessoalmente diante dele, apresentando uma longa lista de pecados cometidos por ele. O diabo pretendia constrangê-lo e impor sobre Lutero a culpa e a consequente condenação pelas suas inúmeras falhas. Lutero não negou os pecados, mas lembrou o diabo que algo estava faltando ser escrito naquela longa lista. Ele diz então: escrevam no final da lista: o sangue de Cristo vertido na cruz me purifica de todo o pecado. Os crentes em Colosso também estavam vivendo os momentos difíceis e de dúvidas. Então eles recebem a seguinte palavra: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Todos os nossos pecados, tudo o que poderia nos condenar, foi cravado na cruz, pois o sangue de Cristo vertido na cruz purifica de todo o pecado. Davi também sentiu o peso da culpa e o quanto ela ameaçava a sua relação com Deus. Ele ora: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmos de número 51, versos de número 2 e 7. O Espírito Santo revela nosso pecado e nos mostra o padrão de santidade de Deus para conduzir-nos no caminho da santidade. Assim, apesar das falhas, resta ao cristão justificado seguir no caminho da santidade, rumo à vida eterna com Deus.
não viver debaixo do jugo da culpa. Por isso, deve constantemente fazer um autoexame e, se necessário, pedir o perdão divino e livrar-se da culpa do pecado. O cristão deve olhar para o exemplo de Jesus. Embora acusado de comer e beber com publicanos e pecadores, ele continuava sendo santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. O cristão precisa perdoar o seu próximo. Paulo aponta aos cristãos de Roma o que serve para a igreja de todos os tempos. A grande dívida do cristão salvo para com Deus a ser paga com amor ao próximo. Romanos capítulo 3, versículo 8, parte B. O uso metafórico do pecado como dívida era uma prática comum dos judeus e Jesus também faz uso dela para enfatizar a grandiosidade da graça de Deus. Lucas capítulo 7, versículo 41 e 42. O perdão ao próximo na horizontal, após a justificação, é colocado como uma condicional para o perdão de novas dívidas na vertical, conforme registra Mateus capítulo 6, versículo 12 e Mateus capítulo 18, versículo 21 a 27. Infelizmente, algumas pessoas estão despercebidas da realidade da mensagem na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, conforme cita Mateus capítulo 6, versículo 12. Essa frase condiciona o nosso perdão à maneira como perdoamos a quem nos tem ofendido. Você já pensou na seriedade dessa afirmação? Como você tem lidado com aqueles de quem não se simpatiza e tem lhe ofendido? Como acha que Deus tratará tal situação? Infelizmente, a condicionante de Mateus capítulo 6, versículo 12, passa despercebida por muitos cristãos. Alguns, simplesmente por fazerem essa oração de forma rotineira, outras por lerem o texto sem se atentar para o seu significado e sua mensagem. Queremos ser perdoados, mas temos dificuldade para perdoar. O perdão dos pecados é o meio para a intimidade com Deus, que, por sua vez, é a razão pela qual o cristão salvo precisa aprender e perdoar o seu próximo. O cristão salvo foi justificado pela graça e misericórdia de Deus, não por nenhuma obra de justiça própria. Como pode ignorar essa graça de Deus, não perdoando a quem o tem ofendido? Jesus, como ser humano, deu exemplo de perdão em seus relacionamentos pessoais e coletivos. A santidade é libertadora. O cristão deve olhar para esse exemplo e buscar uma vida em santidade também por meio do perdão ao próximo. Caso contrário, poderá fazer parte da estatística das pessoas doentes, físicas ou espiritualmente, por não conseguir liberar perdão. Não despojarem de ressentimentos. Liberte-se hoje, abandone essa carga causada pela falta de perdão e continue a caminhada da santidade. O cristão deve ser livre da raiz de amargura. A raiz de amargura pode surgir dependendo de como se lida com a ofensa recebida. Por um lado, se a ofensa não for tratada e perdoada, a pessoa ficará ferida pela raiz de amargura e presa a ela, por meio da fixação. Do outro lado, se a ofensa for tratada e a pessoa ofensora for perdoada, a pessoa alcança sua restauração total, com total liberdade para a vida de santificação. No texto bíblico que perpassa o contexto, conteúdo desse livro,
em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, o autor relaciona a plena santificação. Condição para a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Recomenda-se ter cuidado para que nenhuma raiz de amargura, sendo conservada, contamine não somente o ofendido, mas também as pessoas à sua volta, os seus relacionamentos. A recomendação é seguir a paz com todos e a santificação. São dois objetivos interligados. A pessoa amargurada fica como que presa à sua situação, caso não haja perdão. E isso a mantém em uma prisão espiritual que impede de avançar no caminho da santidade. No Sermão do Monte, Jesus também recomenda o perdão sob o risco da perda da paz ao utilizar a parábola do credor incompassivo, registrado em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Nela, Jesus conta que certo rei perdoou um devedor que tinha com ele uma dívida impagável. Este, em vez de seguir o mesmo exemplo do rei, quando encontra um de seus conservos que lhe devia uma pequena dívida, ele o sufocava e exigia o pagamento da dívida. Apesar da humilhação e pedido de misericórdia de seu conservo, ele não o perdoa e o lança na prisão. O rei, sabendo do ocorrido, chama-o de volta e, depois de um sermão indignado, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que o devia, conforme registra Mateus, capítulo 18, versículo 34. Jesus conclui a parábola dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Por causa disso, Jesus já havia recomendado anteriormente: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Mateus capítulo 5, versículo 25. No sentido espiritual, essa prisão é emocional e também espiritual. Quando a pessoa preserva a raiz de amargura em seu coração, ela não tem paz e vive atormentada. Infelizmente, existem pessoas que passam praticamente a vida toda amargurada, sem liberar e receber perdão. Liberte-se da raiz de amargura e seja feliz com seu irmão e irmã, vivendo em paz com todos e principalmente com Deus. Exemplos de pessoas arrependidas que foram santificadas pelo perdão recebido. Zaqueu, o próspero chefe dos publicanos. O encontro de Jesus com Zaqueu é registrado em Lucas capítulo 19, de 1 a 10. Se deu quando ele esteve na cidade de Jericó, e uma grande multidão o acompanhava, o que causava um grande tumulto. O texto de Lucas, no início da narrativa, já apresenta algumas características de Zaqueu, um homem de pequena estatura, que era rico e chefe dos publicanos. Os publicanos não eram bem vistos pelos judeus. Aliados das forças de ocupação romana, tinha como principal atribuição coletar impostos de seus compatriotas para serem entregues a César. Eles eram conhecidos por aumentar as taxas dos impostos em benefício próprio, ou seja, aproveitavam da vulnerabilidade dos seus irmãos judeus e do cargo que lhes eram outorgados para explorarem o já sofrido povo judeu. Por isso, eles eram odiados pelos judeus, considerados traidores da pátria e do povo. Lucas afirma que Zaqueu estava ansioso para ver quem era Jesus,
Mas o grande volume de pessoas ao redor dele tornava quase impossível Zaqueu, de pequena estatura, ver a Jesus. Zaqueu tem uma atitude que, para uma pessoa com seu status social e posição na sociedade, surpreende. Ele não fez uso de sua posição para tirar vantagens e pedir prioridade para falar de Jesus. Pelo contrário, ele sobe em uma figueira brava e um sicômoro, uma atitude peculiar de adolescente e jovem aventureiros. Todavia, Zaqueu não estava preocupado com os julgamentos, simplesmente queria ver Jesus. Ao chegar ao local, Jesus mais uma vez surpreende a todos. Ele conhece as intenções e motivações das pessoas e vai sempre ao estilo delas. Jesus olha para cima e diz a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, conforme registra Lucas capítulo 19, versículo 5, parte B. Jesus pede hospitalidade a Zaqueu, o que foi considerado por alguns judeus, não poucos, um ato de traição. Em outras ocasiões, Jesus também foi acusado de comer e beber com pessoas consideradas pelos judeus como traidores, conforme registra Lucas capítulo 15 e Mateus capítulo 9, versículo 11, e chamado de amigo de publicanos e pecadores, conforme registra Mateus capítulo 11, versículo 19. Pessoas que agem dessa forma não estão preocupadas com a salvação das pessoas e muito menos com o reino de Deus. Jesus, depois da famosa entrada em Jerusalém, choca seus ouvintes ao lançar na face do sumo sacerdote e dos anciãos do povo essas palavras: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Mateus capítulo 21, versículo 31, parte B. Como absorver essas palavras? Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, colocou em risco a sua credibilidade e popularidade, como também foi quando chamou outro coletor de impostos, Mateus, para ser um de seus discípulos próximos, conforme registra Mateus capítulo 9, versículo 9. O caminho da santidade de Jesus é bem diferente do traçado pelos líderes religiosos de sua época. O resultado da bondade de Jesus para com Zaqueu logo é manifesto. Zaqueu afirma: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Lucas capítulo 19, versículo 8. A resposta de Jesus é objetiva e assertiva. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas capítulo 19, versículo 9. Eudredge destaca a atitude de Zaqueu como um exemplo de transformação duradoura, constrangida pela bondade de Jesus. Havia evidentemente algo em Jesus, alguma qualidade maravilhosa que fazia com que as pessoas quisessem ser boas. E é aqui onde devemos começar nossa busca por santidade. Não com pressão, nem com vergonha ou autoritarismo. A única mudança duradoura é a do tipo que se apoderou de Zaqueu, que vem por meio de Jesus. O caminho da santidade é algo que deve acontecer naturalmente, não por imposição ou medo, mas pelo constrangimento que se dá por meio do amor e bondade de Deus para com cada pessoa. Uma vez tendo experiência sincera com esse amor e bondade, produzir fruto de santidade que inspira o próximo. A mulher pega em flagrante adultério. Jesus, em sua santidade, não era fundamentalista. Ele interpretava as escrituras judaicas de acordo com o seu tempo e sua situação. Ele buscava a essência da lei, não simplesmente a letra da lei. Caso contrário, não curaria no sábado e não impediria o apedrejamento da mulher adúltera, pois teria que concordar com todas as atitudes dos fariseus
que eram extremamente fundamentalistas. João conta que os escribas e fariseus colocaram Jesus à prova. Eles trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em flagrante adultério. Colocaram-na no centro do grupo de pessoas que ali estavam e perguntaram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles estavam se referindo ao livro de Levítico, que disciplina o assunto. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera, conforme registra Levítico, capítulo 20, versículo 10. De início fica explícita a má intenção dos escribas e fariseus, que só apresentam a mulher e não expõem o homem, uma vez que foram pegos em flagrante. Nem mesmo o marido principal interessado no assunto é mencionado. Todavia, Jesus não debate sobre a letra da lei. Ele estava interessado em resgatar a mulher adúltera daquela falsa santidade dos doutores da lei. Ela estava em uma situação humilhante e opressiva, em nome de uma suposta santidade baseada no legalismo forjado pelos principais religiosos da época. Jesus mais uma vez surpreende a todas as pessoas presentes. Ele tranquilamente se inclina e começa a escrever na terra, ignorando os acusadores. Eles insistiram, querendo uma posição. Então Jesus se levanta e responde: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus, mais uma vez, inclina-se e volta a escrever na terra. Os acusadores, como viram uma santidade de fachada, do mais velho ao mais novo, saem desiludidos, um a um. Eles tiveram uma boa oportunidade para repensarem suas vidas, reverem suas atitudes com o desmascaramento sofrido. Jesus mais uma vez se levanta e percebe que está a sós com a mulher. A mulher poderia ter aproveitado a oportunidade e saído também, mas ficou ali parada em silêncio, aguardando o pronunciamento de Jesus. Afinal, ele poderia fazer cumprir a acusação, pois tinha uma vida santa. Porém, justamente por ser santo e conhecer o caminho da verdade e a impossibilidade de perfeição humana, ele a trata de forma totalmente diferente. Jesus, vendo que não tinha mais nenhum dos acusadores, pergunta: Ninguém te condenou? A mulher responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse-lhe: Nem eu também te condeno. Jesus não a humilhou, nem fez um longo sermão, simplesmente aconselha: Vai-te e não peques mais. Todavia, nessas suas palavras, tens um chamamento para uma vida de santidade. Não peques mais. Como já foi visto anteriormente, certamente Jesus não quis dizer a ela que nunca mais cometeria qualquer tipo de pecado, mas que não deveria mais viver na prática do pecado. Imagine qual sentimento tomou conta daquela mulher, que estava prestes a ser morta, apedrejada, e deixar vergonha para a sua família e amigos, tendo em mente a cultura da época. Como será que passou a tratar as falhas das pessoas que tinham lhe ofendido? Como passou a ver a Deus? E a conclusão, ela nos diz assim: nessa lição, nós aprendemos que não existe perfeição humana, mas mediante a graça de Deus, o cristão que busca uma vida de santidade pode agradar a Deus. O crente precisa perdoar a si mesmo, ao próximo e deixar toda a raiz de amargura, bem como buscar o arrependimento sincero, que é a base para o caminho da santidade. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio
da lição de número 10, lição bíblica jovens, que trouxe o título Arrependimento, Perdão e Santificação. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer o subsídio do livro de apoio da lição bíblica jovens, lição de número 11, que vai trazer o título Santidade Integral. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.